Deus. Para Jesus, bem mais forte, que Ele merece. Amém. Mais uma vez, bom dia para você de casa também. Vocês aqui da igreja podem sentar. Nós já louvamos a Deus, já oramos, já cantamos. Já deu até para cansar aqui de tanto que a gente cantou se mexendo, dizendo que com Jesus é positivo, com Jesus não é nada de derrota. Só que mesmo andando com Cristo e mesmo sendo mais que vencedores, você há de convir comigo que para vencer a gente tem que enfrentar as batalhas da vida. Quem concorda com isso? Então, a vida é feita de batalha, a vida é feita de luta, a vida é feita de momentos complicados, difíceis. E a maneira como nos posicionamos frente a esses momentos difíceis será determinante se a gente vai vencer na vida ou se a gente vai perder na vida. Deus nos chamou para vencer. Deus nos chamou para vencer o pecado. Deus nos chamou para vencer esse espírito do mundo. Pastor, o que é espírito do mundo? É esse espírito, esse coração sempre inclinado às coisas materiais e sempre nos distanciando de Deus. Deus não quer que sejamos assim. Deus quer que eu e você vença o espírito do mundo. Deus quer que eu e você negue a nossa própria carne, caminhando na obediência a Cristo, para um dia sermos recebidos na glória, no céu. Agora, além da glória, que é o maior milagre, a salvação, pessoal, tem bênção aqui para a gente também. Só que a gente vai ter que lidar com algumas pedradas, a gente vai ter que lidar com alguns problemas, e hoje eu quero falar sobre isso. Põe na tela para mim, por favor, o tema da mensagem de hoje: como lidar com os momentos difíceis. Como que eu devo lidar, como eu devo agir com os momentos ou nos momentos difíceis? Pastor, eu às vezes me desespero, eu fico chateado, eu perco um pouco a paz, eu me altero. Deus não quer que você ande assim, Deus não quer que você seja dessa maneira. Você vai ter que aprender a se portar do jeito certo. No momento difícil não é para enfraquecer também, não é para ficar colocando em questão se Deus te ama ou não, se Deus está com você ou não. Não é para ficar colocando em xeque a fidelidade de Deus, mas você deve se portar como um verdadeiro homem de Deus, uma verdadeira mulher de Deus. Eu já vou adiantar uma coisa. Nos momentos difíceis, Satanás nos tenta também para que a gente saia do nosso posicionamento correto, da nossa posição em Cristo, para que ele possa privar, amarrar, prender a bênção que Deus tem para você. Cuidado com os momentos complicados. Abra a tua Bíblia, você que a trouxe em segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 16. No comecinho da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levíticos e Números. Aí tem Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, capítulo de número 16. Eu vou explicar o que estava acontecendo. No capítulo de número 15, enquanto vocês acham o capítulo 16, no capítulo 15, Davi sofre o maior golpe da sua vida. Pastor, que golpe foi esse? O próprio filho o traiu. O filho disse: pai, deixa eu ir em Hebrom, que eu quero oferecer a Deus um sacrifício, um voto que eu fiz, e eu já volto. E o Absalão, filho de Davi, pediu isso e foi. E quando ele voltou com homens adiante de si, proclamando ele como rei. E ele ajunta, ele consegue, ele faz mais ou menos o que Satanás fez no céu. Vocês sabem que o diabo conquistou 1/3 dos anjos para seu favorecimento, dizendo que colocaria um trono acima do de Deus. Quem sabe disso? E foram todos expulsos, e esses são os demônios que vieram para matar, roubar, destruir, estão agindo em meio à humanidade. O Absalão fez algo parecido. Ele usurpou o trono. Pastor, deu certo? Deu certo. Ele sai falando com a desculpa que iria honrar Deus, volta com um exército que ele já tinha dominado, conquistado o coração com conversa, com falácias, conversa mole. Cuidado com esse negócio de conversa mole. O Absalão se colocava na porta de Jerusalém, quem vinha para falar com o rei, ele dizia: se eu fosse rei eu te atenderia,
Eu entendo a sua causa, é que o rei anda ocupado, o rei já não cuida mais da gente como deveria, o próprio pai. Então, assim, ele vai ganhando o coração das pessoas. Aliás, a Bíblia usa o termo furtando o coração do povo. Ele furtou, ele fez algo pecaminoso com as suas palavras, suas falácias. Tome muito cuidado com conversa mole. Tome muito cuidado com pessoas que vêm com aquela conversinha, sabe? Não, eu queria tanto ajudar você, assim, que eu vejo assim. Tome muito cuidado, vigie, porque tem gente que fala uma coisa, mas a intenção é outra. E o Absalão conseguiu. Gente, quando ele entra em Jerusalém, está no capítulo 15, a Bíblia fala que Davi toma uma decisão. Quando ele vem vindo, Davi é avisado. Davi fala, eu vou sair. Pastor, por que Davi não guerreou? Se Davi tivesse guerreado ali, Davi teria vencido o seu filho. Deus deu o trono de Israel na vida ou para o Davi. Deus tinha confiado a Davi o trono de Israel. A cidade de Jerusalém era a fortaleza de Davi. Mas, meu irmão, brigar com o filho não é fácil. Brigar com o filho, por favor, se coloque no lugar de Davi. Como é que você briga com o filho? Como é que você mata o teu filho? Como é que você transpassa ele com uma espada? Então, Davi, nesse momento, ele escolhe não lutar. Nós vamos pregar hoje aqui, eu vou falar sobre como lidar com momentos difíceis. Mas eu quero já entregar para você uma coisa importante. Escolha as batalhas que você vai batalhar. Tem batalha que não vale a pena, quem entende isso? Tem batalha que é bom adiar, não é bom tomar decisão agora. Tem batalha que é melhor, sabe, se desfazer dela. Não, deixa para lá, pode ganhar, fica à vontade. Não é o caso do reino, mas fica à vontade, eu não vou entrar nessa luta não. Davi escolheu não guerrear nesse momento, então ele se retira. O filho dele vem e se deita com todas as concubinas, com todas as mulheres do harém. Ele vem humilhando o pai, ele vem tentando passar uma borracha no nome do pai. E quando Davi sai, ele sai com um choro, ele sai com as pessoas que o seguiram, muita gente o seguiu, chorando. Ele sai e as pessoas saem, poxa, lamentando, que triste, o que Absalão fez? Absalão foi louco, Absalão perdeu o juízo. E no capítulo de número 16, eu quero começar lendo o versículo de número 15. A Bíblia Sagrada diz assim, capítulo 16, versículo de número 15. Cadê? Versículo de número 5, perdão, viu, pessoal? Não é o 15, não. Capítulo 16, versículo 5. A Bíblia fala, e chegando o rei Davi a Baurim, eis que dali saiu um homem da linhagem da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gera, e saindo, todo mundo achou, pessoal? Versículo 5, capítulo 16, versículo 5. Eu ouvi um burburinho, fico preocupado, não quero ninguém para trás. Posso começar de novo? Estou no comecinho, vamos lá, vamos todo mundo junto, ninguém para trás. E chegando o rei Davi a Baurim, eis que dali saiu um homem da linhagem da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gera, e saindo, ia amaldiçoando, e apedrejava com pedras a Davi, e a todos os servos de Davi, ainda que todo o povo e todos os valentes iam à sua direita e à sua esquerda. E amaldiçoando-o Simei, assim dizia, sai, homem de sangue e homem de Belial. Belial é o príncipe dos demônios. Continue. O Senhor te deu agora a paga de todo o sangue da casa de Saul, em cujo lugar tens reinado. Já deu o Senhor o reino na mão de Absalão, teu filho, e eis-te agora na tua desgraça, porque és um homem de quê, pessoal? De sangue. Para um pouquinho e presta atenção. Olha para o pastor. Como se já não bastasse todo o luto, toda a dor da traição, Davi teve de enfrentar agora um homem que vinha tacando pedra, atirando pedra e amaldiçoando, praguejando ele. Bem feito. Você está recebendo a paga do que você fez.
acusando Davi de ter usurpado o trono. Você não tomou o trono de Davi? Porque de Saul, aquele homem era da casa de Saul, era da linhagem de Benjamim, era da mesma tribo que o Saul era. Saul era da tribo de Benjamim. E a Bíblia fala que o Simei, da casa de Saul, vinha apedrejando e ele vinha gritando: maldito seja, homem de sangue, Deus te retribuiu o mal que você fez. Isso é verdade? Davi fez mal a Saul, pessoal? Nunca. Deixa eu falar uma coisa. Você que é de Deus, você tem que aprender a lidar com as injustiças, com as calúnias e com as pedradas que a vida vai trazer. Você vai ser injustiçado em muito momento na vida. Vai ser mal interpretado. Pastor, quando isso acontece, eu choro, eu fico tão chateado. Você não está pronto para vencer na vida. Pastor, olha, eu até falo para Deus, Deus me mata. Meu irmão, você não está pronto para prevalecer, para viver o que Deus tem para você. E eu não estou falando isso com dureza. Eu não estou falando isso num ar de, num desejo de te afrontar. Não, é pelo contrário. Mas no intuito de lhe preparar para aquilo que Deus tem. Todo ungido de Deus é caluniado. Toda pessoa escolhida por Deus passa por isso. Eu preciso falar que Jesus foi caluniado, injustiçado e sofreu algo que nem merecia? Todo mundo aqui já sabe disso? Quem já sabe disso, diga glória a Deus. Ele não merecia. Aliás, eu comentei esses dias e volto a dizer, foi o primeiro erro, ou foi o maior erro jurídico registrado em livros de história, no caso de Jesus na Bíblia. O Pôncio Pilatos olhou e disse: gente, não há culpa nesse homem. Esse homem não fez nada que é digno de morte. E mesmo assim, vocês querem que eu mato? Vamos fazer o seguinte, eu vou dar umas açoitadas, castigá-lo com açoite e solto. A multidão gritava o quê? Crucifica. Gente, vamos fazer o seguinte, ele tentou. Aquele que era o STF da época, aquele que era o juizão que mandava em tudo. Ele vem e diz: escolhe um, porque por ocasião da festa soltava-se um preso. De um lado, Jesus, o que se diz rei dos judeus, vocês não aceitam? Do outro lado, Barrabás, o ladrão e homicida. Barrabás participou de um motim, pessoal, onde uma pessoa morreu. Ele era acusado de homicídio. Ele era acusado de roubo, de tumulto, de homicídio, era um péssimo elemento, e a multidão falou: solta esse! E Jesus crucifica. Pôncio Pilatos lava a mão e diz: tudo bem, mas o sangue desse homem não está na minha mão. Lógico que estava, porque ele tinha que julgar a causa. Foi o pior julgamento, e a maior injustiça já registrada foi a condenação de Jesus. Você que é advogado, você que é profissional do direito ou que está estudando sobre isso, verifique os fatos que eu estou apresentando. Então, todo homem de Deus, toda mulher de Deus, passará por injustiça. Nunca ninguém falou uma coisa que você não é, não? Nunca vão falar. Pastor, o senhor está jogando praga? Não, é fato. As pessoas vão colocar rótulos que você não merece. A gente faz o bem, tem gente que chama a gente malfeitor. Jesus alertou que isso ia acontecer. Andando na retidão, vão falar que a gente é gente torta. Andando na honestidade, nos chamam de ladrão. É normal. Pastor, mas eu não gosto disso. Ninguém está falando que você tem que dizer: Deus, muito obrigado. Embora a Bíblia fala que devemos nos alegrar se formos perseguidos, injuriados, caluniados, por conta do amor e da vida seguindo a Jesus Cristo. Amém, gente? As calúnias, as injúrias ou as injustiças podem nos servir, sim, de alegria, porque haverá uma recompensa. Diga glória a Deus. Mas todo mundo passa. E ninguém está mandando você ficar muito feliz agora, porque você está passando por um momento difícil. Só que é necessário que você persevere buscando a Deus e permaneça agradando a Deus no momento difícil. Davi, a Bíblia dá um detalhe: à direita e à esquerda de Davi estavam os valentes, homens que com uma lança transpassou 800 outros homens. Homens que lutaram e a espada ficou apegada à mão. Você tem noção do que é isso?
a carne, de tanto que lutou e tanto que apertou o cabo daquela espada, chegou a hora que acabou a luta, Deus havia ajudado o homem que estava exausto, quando ele tentou soltar a espada não caía. A carne apegou-se ao aço da espada. E através deste homem, o Senhor operou um grande livramento. Estava do lado de Davi. Estava do lado de Davi os 30, a Bíblia fala lá em Samuel, em Números também, sobre os 30 valentes de Davi. Tinha um monte, mas tinha 30 que era porreta. Quem conhece essa expressão porreta aqui? Que com eles o pau quebrava, a vaca deitava e até a cobra ousava fumar, meu irmão. Eles eram fortes na batalha. E esses homens estavam do lado de Davi. Mas mesmo assim, mesmo ele tendo a unção de Deus e a companhia de pessoas valentes, ele foi injustiçado. Ele passou por algo que não merecia. Está passando por algo que não merecia? Bem-vindo ao meu mundo. Bem-vindo ao mundo dos viventes. Injustiça, calúnia, difamação, normal. Mas eu, pastor, eu me entristeço que eu tenho vontade de sentar na sarjeta. Você precisa de colo. Você não precisa vencer. Você vai ter que ressignificar tudo que você está vivendo. Essa palavra ressignificar é uma palavrinha que está na moda, muito psicólogo, terapeuta fica usando essa palavrinha. Ressignifique, não é assim? Ressignifique. Ai, quando um homem chega perto de mim, eu lembro de traumas que eu vivi no passado, pastor. Quando um homem me bateu, pastor, ou me violentou. Ressignifique, ressignifique, ressignifique. Ou você vai ter que ressignificar algumas coisas. E da fraqueza tirar força. E daquilo que te faz chorar, começar a ganhar força para encarar a luta. Porque senão você vai ficar parado, estacionado na vida. Sua vida amorosa deu errado? Ressignifica. Deu errado porque não era de Deus. Você tem que começar a fazer isso aqui, meu irmão. Deu errado porque não era projeto, eu não estava maduro, eu não sabia como lidar. Tudo coopera para o bem. Mandou embora, acabou a minha vida. Não, que acabou o quê? Se uma porta fecha aqui, Deus abre outra ali. Quem crê nisso, diga glória a Deus. E aí você vai ressignificando. Esse momento é muito difícil, eu acho que é o meu fim. Não, o Senhor diz que me conduzirá em triunfo. Se esse momento está difícil, é porque não acabou, porque o fim vai ser com a minha vitória. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Ressignifica. Davi estava sendo usurpado do trono. Agora estava sendo injustamente acusado de ser um homem de sangue. Ele nunca fez nada para Saul. E a Bíblia fala que o Simei vinha atirando pedra e praguejando. Ah, pastor, eu já sei o que Davi fez. Davi pegou a espada e disse, vamos matar esse cão morto. Davi não fez isso não, mas teve um homem que queria fazer. Vamos ver? Por favor, saia do versículo de número 8, ou melhor, vai lá para o 9, é o próximo. Versículo de número 9. A Bíblia diz, então disse Abisai, ou Absai, filho de Zeruia, ao rei, por que amaldiçoaria esse cão morto ao rei, meu senhor? Deixa-me passar e lhe tirarei o quê, gente? A cabeça. Tem alguém aqui que é que nem Absai? Pastor, mexeu comigo, eu já tenho vontade de arrancar a cabeça. Tem alguém aqui nessa igreja? Meu Deus, obrigado. O Senhor me deu um povo para cuidar, que eu não preciso nem fazer muita força, já vai tudo para o céu. Olha para quem está do lado e fala, como você é bonitinho. Você já vai para o céu direto, que você não tem muito problema de ficar irado, bravo. Ah, aqui em Brasília, o povo, além de ser rico... Nossa, gente, como vocês estão devagar hoje. Então, voltando, aqui em Brasília, além do povo ser rico, é um povo da paz. Não tem briga, não tem ódio, não fique irado. Deixa eu explicar uma coisa para você. Tem gente que tem o espírito de Absai. Escreveu, não leu, o pau comeu. Pisou no pé dele, ele o quê? É o espírito de Pedro. Eu não vou sair dos personagens principais hoje aqui, que é Davi, Simei, Absai, filho de Zeruia. Mas lembra do Pedro? Ponhar a mão no Jesus dele, puxou a espada, cortou a orelha. Jesus depois teve que reparar. Toma cuidado com todas as suas ações bruscas,
impensadas e não oradas. Pastor, mas é que na hora, você tinha que ter o Espírito Santo, que é um espírito de poder, de amor e de moderação. E quem tem o Espírito Santo tem um negocinho que ajuda a temperatura a ficar sempre do jeito certo, chamado domínio próprio. Quem tem domínio próprio, o bule não fica e também não fica gelado, fica sempre na temperatura certa ali. Quem tem domínio próprio não extrapola, não visita os extremos. O Abissai chega em Davi e ele fala, pessoal, olhando assim por cima, ele faz assim: que esse cão morto está amaldiçoando o rei, o meu senhor? Só faz assim, eu vou lá e arranco a cabeça dele. Agora, pode falar. E ele tinha capacidade para isso. Só que o que me surpreende é a resposta de Davi, porque eu acho que se fosse eu ia falar assim: vai lá, corta a cabeça desse praga. Mas Davi não. Davi ele responde como um homem segundo, por favor, complete. Davi responde como um homem segundo o coração de Deus. Vamos para o versículo de número 12. Aqui que nós vamos aprender muita coisa aqui, como lidar com momentos difíceis. Olha o versículo 12. Porventura, o Senhor olhará para a minha miséria, e o Senhor me pagará com bem a sua maldição deste dia. Para um pouquinho. Se você, olha, eu estou pulando para o 12. Eu tinha lido o 9, tenho o 10 e o 11. Se você leu o 10 e o 11, você vai falar: não, filho de Seruia, para com isso. Abissai, não. Se até o meu filho tomou meu trono, eu vou querer matar esse que é da casa de Saul, que está me praguejando? Só que tem um porém. Davi estava respondendo: o Senhor olhará para a minha miséria. A Bíblia diz que do Senhor é a vingança. Davi está em Romanos. Depois, mais adiante, qualquer coisa eu leio para você. Davi estava dizendo: o Senhor julgará essa situação. Eu não vou me mover com ímpeto. Eu não vou agir com raiva. Deixa ele praguejar. Eu não estou gostando, mas eu ponho na mão de Deus. Quem já passou por algo que não gostou? E ao invés de pôr na mão de Deus, arregaçou a manga e falou: vem cá, deixa eu falar umas verdades para você. Quem já fez isso também? Levanta a mão. Olha aí, agora vai aparecendo o povo ainda rico, mas nem tão manso assim. Quem aqui já pegou o celular, travou o dente? Quem aqui já fez isso? Que às vezes até apagou, porque o Espírito Santo deu uma segurada. Quem aqui já apagou mensagem que ia enviar? Vai escutar umas boas agora. E aí apagou. Quem aqui já fez isso? Normal. Está tudo dentro do normal. Quem aqui já sofreu situações de injustiça, calúnia, difamação, ou, sabe, algo que você não merecia, e você ficou bravo pra caramba? Levanta a mão. Quem já ficou bravo na vida? Quem já ficou soltando fumaça pelas ventas? Ou não é para levantar a mão só para... Eu estou perguntando de verdade, eu quero saber. Senão eu vou ter que mudar a mensagem agora aqui, porque o que eu vim pregar não é para você. Quem aqui já ficou bravo na vida? Levanta a mão aí, por favor. Já ficou bravo? E como que você agiu nesse momento? Você viu como Davi agiu? Ele colocou na mão de quem? Sabe por quê? Eu vou explicar uma coisa que aqui eu entendi esses dias. Deus falou muito comigo, eu dei essa palavra para minha esposa. Eu dei essa palavra para um outro pastor amigo, que nós falávamos sobre uma situação, dei para ele. Ontem eu pincelei com os pastores, dei essa palavra para eles. Haverão momentos na nossa vida que estaremos vivendo conflitos, dificuldades, situações tão extremas que é inevitável que a gente fique irado. Tanto que a Bíblia fala mesmo que a gente pode ficar irado. Você sabe disso, né? Eu vou provar para você. Você pode ficar irado. O que você não pode é pecar. Vamos lá, por favor. Saia, deixa marcado 2 Samuel 16. Escuta isso aqui, que isso aqui vai ser uma resposta para a vida de vocês. Isso aqui vai ser muito forte. Deus falou muito comigo. Efésios capítulo 4. Eu vou ler o versículo 26. Vocês conhecem, eu também conheço, e conheço há muito tempo. Mas nesses dias, num papo com uma amiga pastora de 60 anos,
E como é bom falar com quem tem mais idade, é ou não é verdade? Muito bom bater papo com quem tem mais idade, a gente vai ganhando experiência, vai aprendendo as coisas. E com quem tem menos idade também, a gente sempre aprende, vai percebendo que está ficando ultrapassado, aí a gente dá uma renovada, é ou não é verdade? Não é assim? Fala, não, peraí, rapaz, eu estou com essa ideia atrasada, quando fala com quem é mais novo. Quando fala com quem é mais velho, nós ganhamos alguns, sabe? Nós ganhamos alguns quilômetros na caminhada a menos, nós economizamos muito, deixamos de errar, porque a pessoa nos dá alguns atalhos que são permitidos por conta da maturidade que a pessoa tem. Isso é normal. Agora, esse versículo eu nunca havia compreendido assim. Capítulo 2, eu falei 2 mesmo, gente? 4, né? Capítulo 4, versículo 26. Põe na tela. Diz aí. Irai-vos. Leia. Espera aí, pelo amor de Deus. Vamos de novo. Ficou legal não, fui eu que não combinei direito também, né, pessoal? Vamos lá, 1, 2, 3. Irai-vos e não pequeis. Vírgula, ponto e vírgula. Vamos de novo. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não acabe o dia irado. Não é pôr o sol em cima da minha ira, da minha raiva. Não, não é isso. Não se põe o sol. O dia não vai embora com você assim. Eu não vim para pregar sobre isso, mas tem casamento que é assim. Dá um piripaque de manhã, à noite um vai dormir no sofá e o outro na cama. Não é? E no outro dia ainda acorda e o outro fala bom dia, e o outro fala só se for para você, ingrato. Não acabou a ira ainda. O sol já se pôs, já nasceu de novo e a ira continua. Graças a Deus que aqui em Brasília não tem nenhum casal que briga assim. Amém, gente? Tudo tranquilo, pacífico, benéfico. Benéfico não, é benigno. Pastor, fiquei bravo, mas passou. Tem gente que não passa. Tem gente que fica dias. Tem gente que fica meses. Tem gente que fica a vida inteira. Um dia eu atendi uma pessoa, e a pessoa, pastor, eu começo a pensar, até fico nervoso. Eu falei, mas o que está acontecendo? Uma mulher, fica até nervosa. Eu falei, mas o que está acontecendo? Pastor, eu fico tão nervosa quando eu começo a lembrar o que meu pai me fez, porque meu pai começou a derramar lágrima. Eu falei, nossa, mas seu pai fez o quê? Ele me falou isso. Então eu falei, olha, releva. Pega o teu pai, senta com ele, bate um papo, fala que você não gostou, pede perdão pelo que você errou também, mas acerta. Ela falou, não, mas meu pai já morreu. Eu falei, mas morreu seu pai já? Morreu? Quanto tempo? Faz 15 anos. Eu falei, você está com raiva ainda? Poxa vida, está com raiva de alguém que está morto. Está com raiva de alguém que já partiu há mais de uma década. Tem gente dentro da igreja que é ruim. Olha para quem está do lado e fala, não pode ser ruim, não. Pode falar para quem está do lado. Gente ruim. Gente com o coração, sabe, sujo. Tem ou não tem? Tem. Gente que é intratável. Está na Bíblia isso. No final dos tempos, as pessoas se tornariam intratáveis. Gente que é irreconciliável. Mas, em nome de Jesus, aqui não tem. Amém, pessoal? Todo mundo aqui é benigno. Se ira, mas o sol não vai embora com a ira no coração ainda. É assim que tem que ser. Então, vamos lá. Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Quer ver o que está emendado com irai-vos e não pequeis? Não deis lugar a quem? Ih, rapaz, por que está emendado esse negócio? Porque uma coisa tem tudo a ver com a outra. Davi, maldito, bem feito, toma essa pedrada, pá! Você tomou o trono de Saul e Deus está te pagando com a mesma moeda. Você merece isso, Davi. Pá! Outra pedrada. Davi, com certeza, não gostou, mas Davi não pecou. Davi não respondeu ao mal com o mal. Davi disse, o Senhor olhará para a minha miséria. Deus pagará todo mal, maldição que ele tem jogado com bem. Deus vai me abençoar. Eu confio em Deus. Davi não pecou. Você pode ficar irado. Você não pode pecar. E sabe quando você peca? Quando eu peco. Quando algo nos chateia na igreja, no trabalho, em casa, e a gente, ao invés de levar a Deus, nós começamos, poxa, eu vou te falar uma coisa, irmão, sabe, aquele pastor estava...
Não, porque é um absurdo, isso é uma injustiça, o que estão fazendo comigo. Esse cara merece morrer, vai lá, Abissai, corta a cabeça dele. A gente começa a falar, a agir, a se posicionar diante de pessoas que não vão resolver o problema. Aí é pecado. Irai-vos, mas o quê? Não pequeis. Toda vez que você ficar irado, você tem que, naquele momento, dizer, Deus, me guarda, me guarda, me guarda, porque você vai querer pecar. Você vai querer pecar com palavra. Você vai querer ser ruim do mesmo jeito que o outro foi ruim para você. Você vai ser tentado, você será tentada a responder na mesma pegada. Na mesma pegada, irmão. Mas ela é ruim, ela vai ver só. Você é ruim. Você fez isso para mim, sabe por quê? Porque você está pecando. Não, pastor, é que eu não tenho sangue da barata. Você não tem mesmo sangue de barata. Você deveria ter o sangue de Cristo, te lavando, te remindo e te tornando uma nova criatura. Ou você acha que Deus te trouxe à igreja para colocar o popô na cadeira e fazer ficar quentinho esse couro debaixo de você? Você é de Jesus, você tem que ser uma pessoa que age diferente. Irai-vos, mas não pequeis. Porque se pecar, Isaías 59, 2, o vosso pecado faz separação entre vós e o vosso Deus. Como é que Deus vai te honrar depois? Veja que é uma tentação muito grande. Satanás sabe que Deus tem algo para você. Então algo acontece e você fica irado no trânsito. Poxa vida, mas que... Baixa o vidro e lá vai. Um monte de cobrinha, minhoquinha, plaft, bluff nas palavras. Ele fala besteira. Na igreja, o pastor toma uma decisão. O pastor comete um erro. Eu sou o Cristo. Sou o Cristo. João Batista, o que preparou o caminho no deserto, teve que um dia fazer essa declaração. Eu não sou o Cristo. Ele era falho, meu irmão. Tinha gente que chegava precisando de amor e ele já mandava, raça de víbora. Nem todo mundo era raça de víbora. O pastor não é perfeito. Só que às vezes o pastor faz algo de errado e lá vai você embora reclamando e murmurando e às vezes ofendendo. Absurdo mesmo, pelo amor de Deus. Ninguém aguenta mais. Já 7 anos aqui, quase 7 anos. Eu vou orar para Deus mandar essa praga embora. Vamos... Você pode estar orando contra a vontade de Deus. Já vai fazer 7 anos que eu estou aqui também, hein? Meu Deus do céu. Nossa, 7 anos, hein? Como é que eu aguento vocês? Nem eu sei. Estou brincando, gente. Calma lá. Vocês que têm que aguentar, né? Mas olha aqui, escuta. 7 anos. Aí você vai embora xingando. Um obreiro. Alguém não te trata como você deseja. Ou alguém da igreja. O povo é complicado. Tem gente que vê na igreja oportunidade de negócio. E aí vende o negócio e não te entrega. Eu já vi isso acontecendo. Tem gente dentro da igreja, é sério, que quando a gente, sabe, olha para o seu irmão, ele fala, não vou olhar não, está devendo para mim. Tem um que deve para o outro. É uma loucura. Não era para acontecer, mas tem gente que tira proveito. Tem um irmão aqui na igreja, ele tem um lava-rápido. Está aqui o irmão do lava-rápido, o Alexandre. Ô pastor, leva o seu carro que eu quero lavar esse carro. Ô meu irmão, eu fico com o coração apertado de levar meu carro. Nunca levei. Porque de ninguém buscamos proveito próprio, a ninguém usurpamos e a ninguém fizemos tropeçar aqui, meu irmão. Se tem o padeiro, tem padeiro. A gente paga quando compra o pão para a campanha. Irmão não usurpa, irmão. O irmão não toma do irmão. Quando eu for embora, eu vou falar que nem o apóstolo Paulo falou. A ninguém usurpamos, de ninguém buscamos interesse próprio e a ninguém escandalizei. Tchau, povo de Brasília. E vou cair fora, não fiz nada de errado. Ninguém vai ter que falar. Mas esse não é o procedimento correto do pastor. É de todo mundo. Nós não podemos ser maus com os irmãos. Agora, serão mal conosco. Infelizmente, inevitavelmente, você vai passar por situações difíceis, momentos complicados. Pode ficar irado. Não peque. Porque se você pecar, Deus não te honra. Davi não proferiu palavra de maldição contra o rapaz. Davi tinha o costume de colocar tudo que passava no coração dele diante de Deus. Alguém já ouviu falar sobre salmos imprecatórios? Não é muito comum, não. É um termo técnico.
É um termo usado muito por teólogo. Salmos imprecatórios. Alguém já ouviu falar? Tem vários na Bíblia. 5, 6, 69, 109, 35, 55. São vários salmos. 82, se não me engano, ou 83. São vários salmos imprecatórios. O que são salmos imprecatórios? Eu li, ou eu gravei aqui para poder passar para você. Olha aqui, pastor, ó. Os salmos imprecatórios são poemas de lamento ou de oração que pedem a Deus que execute a justiça sobre os inimigos ou os adversários. O que são salmos imprecatórios? Olha aqui para mim. É quando Davi entrava diante de Deus, e ele escreveu vários desses, outros salmistas também, mas ele entrava diante de Deus e ele começava a falar: Deus, esse cara não merece. Porque Deus não ouve oração de tolo, né? Mas, ao mesmo tempo, não dá para esconder o que passa aqui dentro de Deus. Dá. Então, eu fico irado e meu coração fica cheio de raiva ou ódio contra uma pessoa. Eu posso falar para todo mundo: não, eu nunca tive isso no coração. Ou eu posso ser verdadeiro e, ao invés de expor a minha insatisfação com a igreja, com o pastor, com a irmã, com o irmão, com o que fizeram comigo, eu posso usar, como homem de Deus, a minha comunhão com Deus para esbravejar, colocando diante de Deus a minha insatisfação e a minha ira. Irai-vos, não pequeis. Está irado? Faz que nem Davi. Por favor, abra a tua Bíblia no Salmo 109. Rapidinho, só para me mostrar. Não está no meu esboço, mas abre lá. Salmo 109. Deixa eu pegar aqui, vou mostrar o que é um salmo imprecatório. Agora vocês vão ver só o pau quebrar. Pastor, como assim? Você vai ver o que Davi fez. E aí Deus é tão bondoso que ele não escuta algumas coisas. Vamos lá? Eu posso começar lendo o Salmo 109, versículo de número, pode ser o 6 em diante? 6 em diante. Isso aqui é um salmo imprecatório. É o que você tem que fazer quando está irado. Ó. Põe acima do meu inimigo um ímpio, e Satanás esteja à sua mão direita. Que isso, pastor? Olha para mim, gente. Está leve o começo? Está leve, não? Mas é a Bíblia. Sua Bíblia está escrita isso aqui ou fui eu que escrevi? De todo mundo está igual? Então vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Vai. Vamos lá. Quando, versículo 7. Não, vou ler o 6 de novo, porque eu gostei. Põe acima do meu inimigo um ímpio. Põe um ímpio governando sobre ele. Põe um ímpio. Gente ruim. E Satanás esteja à sua direita. Deus, deixa o capeta ficar do lado do meu inimigo. Quando for julgado, saia condenado. E em pecado se lhe torne a sua oração. Sejam poucos os seus dias, que morra logo. E o outro tome o seu ofício, outro assuma a sua posição. Davi está virado ou estava bonzinho aqui? Mas rapidinho, só para mim fazer uma pausa. Ele estava fazendo isso diante de quem? Você faz diante de quem? Às vezes a gente faz diante dos homens. Vocês estão entendendo a diferença? Deus não ouve oração de tolo. Só que Davi estava rasgando o coração diante de Deus. Davi não era perfeito. Davi, o Salmo 109, acredita-se que ele estava... Pastor, de quem que Davi estava falando? De Saul. Meu irmão, escuta. Ele rasga o coração e esvazia diante de Deus. Vou concluir, só para você ver, só um pouquinho. Versículo 9. Sejam órfãos os seus filhos, que morra logo essa praga. E viúva a sua mulher, que fique sem marido. Sejam errantes e mendigos os seus filhos. E busque o seu pão longe da sua habitação assolada, só para cansar, para tentar comer um farelo. Lance o credor mão de tudo quanto tenha, e despojem-no os estranhos do seu trabalho. Não haja ninguém que se compadeça dele, nem haja quem favoreça os seus órfãos. Desapareça a sua posteridade, e o seu nome seja apagado na seguinte geração. Esteja na memória do Senhor a iniquidade de seus pais, e não se apague o pecado da mãe. Antes estejam sempre perante o Senhor, para que faça desaparecer a sua memória da terra. Tudo bem. Deixa eu explicar. Deu para entender o que é um salmo imprecatório?
O que é um salmo imprecatório? É uma pessoa irada, derramando toda a ira que tem, diante daquele que tem que ouvir o que tem no nosso coração. O problema é que tem gente que não faz isso diante dos homens, ou diante de Deus. Faz diante dos homens. Tem gente que quando está irado com a igreja, com o pastor, vai lá e conta para o outro. Deixa eu falar uma coisa para você. O pastor Eduardo, a mulher, ele é gente boa, mas a mulher dele que não vale nada. Entendeu que eu estou dando uma alfinetada na minha mulher aqui, brincando com você? Brincadeira, né? Mas tem gente assim, que a família dele, porque ele não sei o quê, e o filho dele então. Estou dando um exemplo. O patrão, meu patrão, sabe? O patrão, e começa a semear dentro da empresa a discórdia. Esse cara não manda mais nada, não vale nada. A mãe de vocês é o marido que faz na frente dos filhos. O marido às vezes faz para os filhos. É a mãe de vocês que é ruim. A mãe de vocês que tal. Por isso que a gente está desse jeito. Vai acabar dando divórcio isso aí. Aí os filhos ficam contra a mãe. É a mulher. Você sabe por que tem muito menino efeminado hoje? Nossa, isso aqui é perigoso falar, mas posso falar? Porque tem mãe que separou do pai, do marido dela, e educa o filho falando assim, você não pode ser igual ao seu pai. Aí o moleque vive numa crise de identidade. Como é que eu não posso ser igual ao pai? A mãe tenta fazer do menino igual a ela. Entendeu ou não? É mãe revoltada que atira no filho. Esbraveja no filho. O que Davi fez? Jogou tudo diante de Deus. Senhor, põe Satanás à direita dele. Ele esbravejou tudo aquilo. Pastor, esse sentimento continuou no coração de Davi? Não. Porque quando ele estava dentro da caverna, Saul entrou dentro da caverna. Quem lembra desse fato? A Bíblia diz que ele vai lá, corta um pedaço da roupa de Saul. E ele fica lá fora. Quando Saul acorda e vai tomar um ar, Davi fala, Saul, meu rei, eu estava aí dentro, você nem viu. Se eu quisesse, ele levantou, olha aqui é um pedaço da sua veste. Eu poderia ter te matado. Em outras palavras, não está escrito assim na Bíblia, mas eu já, no Salmo 109 que eu escrevi, depois vai ficar escrito para o povo de Brasília ler, ô Saul, eu já esbravejei toda a raiva que eu tinha de você diante de Deus. Então não precisei usar minha espada contra você, eu não pequei contra o ungido do Senhor. Quem entende isso aqui? Irai-vos, mas não dê lugar a quem? Quando você fica irado e peca com as suas palavras, quando você fica irado e peca com o seu posicionamento, você está fechando a porta para Deus e abrindo a porta para o diabo. E aí não virá honra depois da luta, do momento difícil. Davi, praguejado pelo Simei, volta em 2 Samuel 16, para a gente finalizar, praguejado pelo Simei, Davi ficou irado, sim, pode ter certeza, mas ele disse, versículo de número 12, vamos lá, 2 Samuel 16, 12, porventura o Senhor olhará para a minha miséria, e o Senhor me pagará com bem a sua maldição desse dia. Ele tinha aprendido a se irar, mas não pecar. Maturidade espiritual traz isso. Nós temos que amadurecer, eu e você. Quanta coisa eu já fiquei irado e pequei. Quem aqui comigo? Pastor, eu também fiquei irado e falei um monte de asneira. Quem aqui? Fiquei irado e derrubei sobre os ouvidos do meu marido, da minha esposa, do meu amigo, um monte de coisa que não era nem para eu falar. E me senti pior depois porque falei. Quem aqui já passou por isso? Irai-vos, não pequeis. Não se põe o sol sobre a sua ira, resolve logo. E não dê lugar ao diabo. Não dê lugar ao diabo. É assim que se lida com momentos difíceis. É assim que Deus vai honrar você. Você não pode pecar na hora da pressão. Você não pode justificar as suas ações injustificáveis, dizendo que, mas o que fizeram comigo? Mas olha como ele me tratou. Veja se não é para menos. Não se justifica um erro cometendo outro erro. Não se justifica uma maldade que você paga com maldade. A Bíblia fala que se teu inimigo tiver fome, você dá de comer. Se tiver sede, dá de beber. Porque assim amontoarás brasa como que de fogo sobre sua cabeça. Ele não vai entender nada. Sou ruim e ela é boa. Eu sou ruim e ele é bom. Eu faço mal, ele faz bem. E aí só vão chegar a uma única conclusão. É porque ele ou ela serve
A Jesus. Quem é de Deus é diferente. Diga glória a Deus por isso. Então, Davi não paga o mal com o mal. Davi não paga o mal com o mal. Correto? Eu quero que você abra a Bíblia em 2 Samuel 19. Só para a gente ver. Meu irmão, a guerra se inflamou. Davi conseguiu adiar o confronto, adiar a guerra, mas não conseguiu evitá-lo. Davi teve que lutar contra o seu filho Absalão. Deus tinha dado para Davi o trono, o que Deus nos dá, ninguém toma. Ninguém toma. Nós enfrentamos injustiças e às vezes perdemos um posto, uma posição. Às vezes nós perdemos algo. Existem pastores que perdem temporariamente ministério por causa de uma calúnia. Vocês já viram a história do pastor? Tem um pastor, ele contou essa história, é um pastor adventista. Eu vou contar uma história rapidinho, posso? Diz que ele estava pregando, a igreja ia bem, a igreja estava avançando. Chegou uma mulher com uma criança no colo, no meio do culto, entrou, colocou a criança no altar, deixaram ela se aproximar do altar, porque parecia ser inofensiva e era, fisicamente falando, não faria mal a ninguém. Mas ela colocou uma criança e diz assim, está aqui, cuida que o filho é seu. E aí, tudo bem. Deixou a criança, a igreja olhou aquilo, ele era casado, a mulher o abandonou, a mulher largou dele. A igreja, o culto acabou, porque teve gente que falou, nossa, o pastor é adúltero, o pastor é adúltero, o pastor é adúltero. E imediatamente a presidência, não, esse daqui não foi na igreja adventista, não. Mas aí, essa história é real. E aí, imediatamente, a presidência da igreja, depois do cargo, tirou ele do cargo, colocou outro pastor, assumiu a igreja, as pessoas voltaram, e ele permaneceu na igreja, mas permaneceu como membro, deposto do seu posto, da sua posição de pastor. E aí, passado um tempo, nunca ninguém acreditou, ele perdeu a família, os filhos, o que ele tinha, a mulher levou embora na separação, o cara ficou com a vida destruída. Passado muito tempo, a mesma mulher entra na igreja, 10, 12, não sei, a criança já era crescida. E no meio de um culto, a mulher levanta a mão e ela fala, há tantos anos atrás. E ela começa a falar, confessar. Eu entrei aqui, eu estava tão desesperada, não sabia o que fazer. Eu coloquei meu filho no altar e o pastor que estava lá em cima na época, eu falei que ele era o pai. Eu virei as costas e fui embora. Mas hoje eu estou voltando aqui porque eu cometi um grande erro na minha vida, me arrependo de ter perdido meu filho e tal, e tal, e tal, e tal. A igreja começou a chorar. Foram 12 ou 15 ou 10 anos da vida daquele pastor que foram roubados por causa de uma calúnia. Eu já vi outras histórias. Lembra daquela história do pastor que tinha uma mancha no órgão genital? Ele passou por uma cirurgia, um pastor teve que se submeter a uma cirurgia, e uma enfermeira viu a parte íntima dele. E alguém já ouviu essa história? Algumas pessoas levantaram a mão aí, ó. Acho que é esse que é adventista. E aí ligaram para a mulher, começou a falar, ó, eu tenho um caso com teu marido, eu tenho um caso com teu marido, eu tenho um caso com teu marido. Ela fala, não, meu marido tem caso com ninguém, meu marido está comigo sempre. Ela fala, eu tenho prova. Na parte dele assim, 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 tem uma pinta, uma mancha. A mulher falou, poxa, você me traiu. Foi mandado embora. Acabou o casamento. Pastor, por que o senhor está contando essas coisas? Uma calúnia, uma mentira, um mal que nos é feito, pode nos lesar temporariamente, se não pecarmos. Porque se a gente se mantiver fiel, vai acontecer coisas e o Senhor vai nos restituir. Pastor, foi injustiça me tirar do meu emprego lá. Foi maldade, perdi minha empresa. Não peque. Irai-vos, mas não pequeis. Pastor, o que falaram, eu não sou digno, não mereço aquilo. Não peque. Calma, Deus vai virar o jogo. Porque a Bíblia fala, meu irmão, que Deus é justo juiz e que julga retamente. Deus não lida com injustiça, Ele não gosta dela. Ele aniquila o conselho do inimigo. E a justiça dele prevalece. Davi teve que lutar com Absalão. Absalão morreu pendurado pelo seu... Aquilo que era a beleza dele, os cabelos, vocês sabem disso, né? Que ele tinha os cabelos bonitos. E a Bíblia fala que ele era muito bonito.
E a Bíblia fala que quando ele tenta fugir, porque a guerra estava perdida, e ele cavalgando sobre o cavalo, tentando fugir, um galho no meio do caminho, ele ficou pendurado pelo cabelo. O cabelo dele no galho, ele ficou lá todo pendurado, machucado. Joabe não ouviu a voz de Davi. Vocês sabiam que Davi matou Joabe no final da vida? Muita gente já me perguntou como Davi foi mal. Davi tinha dado uma única ordem a Joabe: não mata, não toca no meu filho. Sangue, nunca toque no filho de ninguém. Nunca fale mal do filho de ninguém. Nunca fale mal da esposa, não seja baixo. Fala mal de ninguém. Mas se um dia você entrar numa treta, tomara que você não entre, porque depender de ti tem a paz com todos, nunca toque na família de ninguém. Nunca. Pastor, falaram mal do senhor, beleza. Pastor, ameaçaram o seu filho, e você vai ter problema. Não é assim que a gente é? É assim ou não é? Não, meu filho você não mexe. Minha esposa você não mexe. Fala mal do que quiser, mas da minha família não. Então nunca toque no filho. Davi falou, não toca no meu filho. O Joabe foi lá e o transpassou. Matou ele, pessoal, pendurado. Chegou a notícia para Davi, mas não que Joabe tinha matado. Morreu, mas Davi descobriu depois. Só que tudo bem, voltando aqui. Joabe mata o Absalão. Davi ouve que Absalão morre. Davi chora, pranteia, enquanto os soldados estavam todos felizes pela vitória. Joabe dá uma dura nele. Davi, nós estamos louvando, cantando, porque Deus nos deu vitória, você está chorando, se recomponha. E era um amigo próximo, era um comandante de confiança, Joabe. Toma muito cuidado com as pessoas, porque às vezes a gente começa a confiar mais nas pessoas do que em Deus. E tem gente que é leal até certo ponto. Não estou aqui pregando discórdia e dissensão, mas tem amigos que são leais até um limite. Quando o interesse dele entrar na frente do seu, o seu fica de lado. Porque Joabe queria matar Absalão. Mas voltando na mensagem aqui sobre como lidar com dias difíceis, Davi recebe a notícia, Joabe o repreende, ele para de chorar e ele sai, dá o parabéns aos homens e começa-se então a migração. Voltemos para Jerusalém. Quando Davi vai voltando para Jerusalém, Davi se encontra com fulano. Vamos ver isso aqui, capítulo 19, versículo 18. Vai para a gente terminar, vamos lá. Versículo 18, vamos todo mundo. E atravessando a barca, para fazer passar a casa do rei, para fazer o que bem parecesse aos seus olhos, então, quem que apareceu? Simei, filho de Gera, se prostrou diante do rei, passando ele o Jordão. Levanta os olhos para mim rapidinho. Aquelas pessoas que zombaram, que não viram valor em você, que te acusaram injustamente, Deus vai fazer uma mudança acontecer, e esses serão os primeiros a assistir Deus honrando a sua vida. Quem crê, diga glória a Deus. Continua. E disse ao rei, não me impute, meu senhor, a minha culpa, e não te lembres do que tão perversamente fez o teu servo, quando tacava pedra e praguejava. Olha que coisa. No dia em que o rei, meu senhor, saiu de Jerusalém, não conserve o rei isso no seu coração, porque teu servo deveras confessa que eu pequei. Porém, eis que eu sou o primeiro de toda a casa de José. Por que casa de José? Eu falei que ele era de Benjamim, não é? Vamos lá, continua, depois eu explico isso em outro momento, senão eu vou embora. E desci a encontrar-me com o rei. Meu senhor, eu sou o primeiro a te dar as boas-vindas, não leva mal o que eu fiz, eu estava meio sem juízo, aquele dia eu não estava legal da cabeça, sabe, quando eu joguei pedra no senhor e chamei o senhor de filho de Belial, foi mal, desculpa aí, me precipitei, estou vendo que o senhor voltou agora para reinar, né? Não mata eu não. Versículo 21, então respondeu Abissai, ninguém aqui tem o coração de Abissai, né, pessoal? Hein? Vocês lembram do Abissai? O que o Abissai queria fazer no primeiro momento? Hein? Cortar a cabeça. Respondeu Abissai, filho de Zeruia. O homem falando, Abissai chegou assim, olha para mim, o olhar do Abissai. Olha aqui para mim, olha aqui para mim, olha aqui para mim. O Davi, sobe aqui, Davi. Você é o Davi mais moreno com o cabelo preto. Porque o Davizinho era branco e o cabelo ruivo. Fica aí, Davi, no meio aí. O homem pedindo perdão para o Davi, o Abissai já chegou assim, ó. Deixa eu matar. Deixa. Olha lá, está escrito.
O Absai chega no Davi e fala assim: não morreria, pois Simei por isso, havendo amaldiçoado a ungido do Senhor? Em outras palavras, deixa eu cortar a cabeça, diz que deixa. Obrigado, Davi. Pode ir embora. Tem gente, pessoal, que toda oportunidade para ele é de pagar mal com mal. Aí Davi, volta. Porém, Davi disse: que tenho eu convosco, filhos de Zeruia, para que hoje me seja adversário? Você é meu inimigo, cara. Tá louco? Morreria alguém hoje em Israel? Deus está me dando um milagre, você quer que eu responda matando os outros? Olha que nobreza. Porque a maioria dos reis, quando assumiam um trono, matava todo mundo que era da família ou que era contra ele, para não ter oposição. Só que Davi não, por acaso, era um homem segundo o coração de Deus. Falou: por acaso você acha que vai morrer hoje? Deus está me devolvendo o reino. E ele fala: por que porventura não sei que hoje fui feito rei sobre Israel? 23. E disse o rei a Simei: não morrerás. E o rei lhe jurou. Gente, Davi estende a mão para o cara assim, ó, vem cá, levanta. Vamos entrar comigo em Jerusalém, vem, você não vai morrer não. Davi perdoa. É esse tipo de gente que em meio às crises, vence as crises e vive restauração, restituição da parte de Deus. Quem entende isso, diga amém. Tem gente na igreja que não vence, porque se vencer, vai querer provar para todo mundo que venceu e vai mostrar, tá vendo? Quem me viu passar na prova e não me ajudou, quando me vê na bênção vai se arrepender? Isso aqui é o melô do crente. Nossa, não estou falando mal da cantora ou de quem fez a música, mas é o melô do crente orgulhoso, cara. Quem me viu passar na prova e não me ajudou, quando me vê na bênção vai se arrepender. Vai estar na plateia e eu no palco. Vai ver Jesus brilhando em mim. É uma vontade que tem para provar para os outros. Gente assim só quer palco. Gente nessa pegada não é rei. Gente nessa pegada não vive restituição. Porque o que ele quer viver é para mostrar e provar para os outros. Engole aí, goela adentro o que Deus fez na minha vida. E não é assim o coração de um homem de Deus. Nós estamos dentro da igreja com algumas coisas que não são de Deus. Essa canção não é legal. Eu estou falando, estou ouvindo, não é legal. Quem me viu passar na prova não me ajudou. Quando vê você na... Quem te viu passar na prova, né? E não te ajudou. Quando vê você na benção, vai se arrepender. E tem gente que fala: ô glória! Que ô glória o quê, meu irmão? Davi estende a mão, fala: levanta aqui, Simei. O Absai chega: deixa, pescoço, deixa eu cortar a cabeça dele. Davi fala: hoje não. Deus está me fazendo um favor. Vai morrer alguém no dia que Deus me abençoa? Dia de festa, não de morte. Vem, vamos entrar. E se você continuar lendo, Davi entra em Jerusalém. E sabe quem entra agora ao lado dos valentes de Davi? O Simei. Como você tem lidado com os dias maus? Como você lida com os dias difíceis? Irando e pecando? Irando e dando lugar ao diabo? Irando e respondendo com ímpeto, com estupidez, brutalidade? A grandeza de um homem é passar por cima de uma transgressão. Eu estou citando Provérbios. A grandeza de um homem nunca é tão nobre ou tão parecido com Deus como quando ele consegue passar por cima de algo que fizeram contra ele. Fez, tudo bem, mas já foi, bora para frente. Desculpa, não, já era, vamos embora, vamos para cima, vamos para frente. Isso é ser de Deus. Mas a gente tem, às vezes, o desejo, a necessidade de, responder com mal. Para terminar, abre em Romanos. Eu leio para você 2 versículos aqui. Romanos, capítulo 12. Nós vamos orar agora. Romanos 12. Como você lida com os dias difíceis, irmão? Irai-vos, não pequeis. Mas eu não mereço. Mas é assim mesmo. Sem merecer, você vai passar muita coisa. Mas o que ele falou me machucou. Bem-vindo ao mundo dos humanos. É assim mesmo. As pessoas falam, quem tem boca fala o que quer. Mas o prejuízo financeiro, os homens são assim, eles fazem tudo para seu benefício próprio, ainda que sobre para o próprio tio o deserto. Lembra?
Abraão fez tudo pelo sobrinho dele. Na hora que o sobrinho e ele tiveram um problema porque as ovelhas se misturavam, ele foi: escolhe o lado que você for, eu vou para o outro, filho. Fala aí, meu sobrinho. O sobrinho olhou e falou: vou para lá que é bonito. Sem pensar que do outro lado tinha deserto só. Só que Deus honra quem faz o que é reto até no deserto. Deus honra quem faz o que é reto nos momentos mais difíceis, desde que estes não pequem. Você vai ser tentado a pecar com seus lábios, a falar mal, a maledicência vai tentar dominar teu coração, a ira, o ódio, o rancor, o desejo de pagar na mesma moeda. Não faça, meu irmão ou minha irmã. Olha o que diz Romanos 12, versículo... Romanos 12? Não, é Romanos capítulo 12 mesmo, versículo 17. Romanos capítulo 12, verso 17. A Bíblia fala: a ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Não pague mal com mal a ninguém. Faz o que é honesto diante das pessoas. Versículo de número 19, pulo 18. Vamos ler o 18? Põe 18 então. Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. 19 que eu queria ler. Não vos vingueis a vós mesmos, lembrem? Versículo 12 de 2 Samuel 16, o Senhor olhará para a minha miséria. Deus vai olhar para a minha situação. Não vos vingueis a vós mesmos. Isso tem base, ó. Amados, mas dai lugar à ira. Você pode ficar irado mesmo, mas não vai vingar não, porque está escrito assim, ó: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Se você age, Deus não age. Lembra que a Bíblia fala que Deus não opera na ira do homem? O poder de Deus não opera na sua ira. Você pode ficar irado, mas deixa Deus agir. Você pode ficar revoltado. Salmos imprecatórios. Meu Deus, eu estou tão irado, eu queria que essa pessoa, sofresse. Mas no final da oração você vai dizer assim: Pai, perdão. Não é assim? Abençoa. Alguém aqui já ficou irado e acabou abençoando quem te fez mal? É assim. Então faz isso. Aí aqui diz: a vingança é de Deus. Ó o 20. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá de beber, porque fazendo isso amontoará brasa de fogo sobre sua cabeça. Olha esse: não te deixes vencer do mal. Todo mundo junto. Mas vence o mal com o... Vamos aplaudir Jesus. Amém, gente? Vence o mal com o bem. Não pague mal com mal. Não peque quando estiver irado. Não dê lugar ao diabo. Se você pecar, você vai dar abertura ao diabo. E o diabo veio para matar, roubar, destruir. Você quer que Deus te honre e te restitua? Não peque. Pode ficar irado, mas não peque. Amém, povo de Deus? Eu quero hoje fazer uma oração imprecatória. Ô pastor, o que é isso? Me explica aí de novo. A oração imprecatória é como um poema ou uma música, no caso dos Salmos. Vou ler de novo a definição para você. De lamento, de oração que pedem a Deus que execute justiça sobre seus inimigos. Só que você vai fazer assim hoje, ó. Deus, eu entro diante do Senhor porque eu estou muito chateado com o que aconteceu. Aquele prejuízo, aquele bandido que me levou àquela quantia, aquela pessoa que machucou meu coração na vida amorosa. Pastor, aquele patrão que foi mal. Você vai falar com Deus: Deus, ele foi muito mal. Ele foi muito mal. E sabe qual era a minha vontade? De explodir, de falar um monte de coisa. Mas eu venho diante do Senhor aqui, Deus. E o final da sua oração você fala: Deus, perdoa. Eu declaro que essa pessoa é bendita. Não tem como Deus não abençoar você. Tem gente aqui que teve filho ou familiar que foi morto por um motorista bêbado. Tem gente aqui que teve um prejuízo na vida amorosa porque o camarada prometeu amor eterno e quando deu um piripaquezinho no relacionamento foi embora. Abandonou a senhora ou abandonou o senhor. Tem gente aqui que está casado, mas tem mágoa do marido, da esposa. Tem um ressentimento. Tem gente que tem ódio do filho. Nós tivemos um milagre tão grande aqui na igreja. O dia que a minha esposa pregou na ceia, ela falou, lembra que eu estava rouco? Minha esposa pregou na ceia, ela pregou sobre a menina do povo de Deus na casa de Naamã. A menina na casa de Naamã. Ela teve a família morta, provavelmente a família dela tenha sido assassinada pelo Naamã ou pelos seus homens. Foi tirada do seio familiar, da terra dela, foi levada para ser serva na casa do Naamã.
E quando Naamã é acometido com lepra e o homem não estava bem, nada resolvia, quando ela teve a oportunidade, ela fala: se o meu Senhor estivesse em Samaria, lá tem homem de Deus para restituir ele da lepra. O homem de Deus oraria. Não está escrito assim não, mas quando Naamã vai na casa do profeta, ele fala: pensei que o homem de Deus ia me ungir, ia orar, pôr na mão sobre o enfermo. Quem é que ensinou para ele? Como é que funcionava? Os ritos. Foi a menina. Vai lá, ele vai te ungir com óleo, vai fazer a oração da fé, vai restaurar o senhor da lepra. Meu irmão, a minha esposa pregou isso. Teve uma mãe aqui que a filha estava no lesbianismo. Falou: pastor, eu saí de tantas igrejas, porque toda igreja que eu ia, minha filha se envolvia com outra mulher, e até com mulher casada, e de propósito para me machucar. Falou: pastor, aquele dia que a sua esposa pregou aquilo, eu orei e pedi a Deus: Deus, me perdoa, porque hoje eu perdoo a minha filha. Falou: pastor, eu fui embora para São Paulo. A irmã é de São Paulo, ela falou que vai contar aqui. Eu estou dando aqui uma pincelada, mas ela falou que vai voltar para contar. Ela disse: fui embora para São Paulo, interior de São Paulo, encontrei minha filha, o relacionamento ficou diferente, eu perdoei ela. Um dia minha filha falou: mãe, pegou na minha mão e falou: mãe, me perdoa por tudo que eu fiz a senhora sofrer. E pastor, minha filha agora se maquia, ou maqueia. Minha filha agora está falando até de família, de casamento. Minha filha mudou. Minha filha esses dias falou que me ama. Ela nunca falou que me amava. A vida na minha casa mudou. Minha filha está buscando a Deus agora. Você sabe quando os milagres aconteceram na minha casa? Quando eu ouvi que mesmo machucado a gente tem que perdoar. Que mesmo ferido a gente tem que liberar perdão e favorecer, abençoar quem tanto nos fez sofrer. Fica de pé em nome de Jesus. Hoje eu quero que você faça uma oração imprecatória. Pastor, eu nunca tinha ouvido isso. Para mim é novo também. Mas faz uma oração dizendo: Deus, isso me machucou. Aquela pessoa me feriu. Joga tudo para fora, mas joga no lugar certo. E o lugar certo é a presença do Senhor. Amém, gente? O lugar certo não é nos ouvidos do amigo. Não é por telefone, não é com fulano, com a fulana. É diante de Deus. E depois nós vamos orar, nós vamos ungir você hoje. Eu vou declarar luz na sua vida hoje. Mas agora eu quero que você faça essa oração. Curve a tua cabeça, feche os seus olhos e comece agora a abrir teu coração diante do teu Deus. Quantas vezes você foi ferido? Talvez você viveu lutos porque pessoas foram más ou imprudentes, porque pessoas foram injustas com você. Agora é hora de falar tudo para Deus, de contar tudo para Jesus, de dizer para Ele: Deus, eu não quero carregar dentro de mim a amargura. Davi, ele fala tudo diante do Senhor. E então, quando tem a oportunidade de matar Saul, tua palavra diz, meu Deus, que ele não mata. Ele já tinha esvaziado o coração de toda a ira, de todo ardor, de toda a dor que ele sentia por conta da injustiça. Ele já tinha esvaziado em oração. Minha irmã, esvazie em oração. Meu irmão, esvazie agora. Diga para Ele: Deus, muda a minha história, muda a minha vida. Meu Deus, eu quero ver o Senhor me ajudando, me restaurando. Ora agora, diga: Deus, restitua a minha vida. Restitua, meu Pai, o que me foi tomado, roubado. Eu não posso me irar e pecar. Tua palavra diz: irai-vos, mas não pequeis. Quantas vezes meu coração ficou irado e eu falei, e eu pequei, e eu me posicionei como homem de Deus, como mulher de Deus. Não deve se posicionar. Minha irmã, meu irmão, não é pecado ficar irado, é pecado se posicionar errado, o que atrapalhará o milagre e a mudança de Deus na tua vida. Diga para Ele: Deus, eu quero ver tua mão agindo em mim, eu quero ver teu favor operando na minha vida, transformando minha miséria. Foi o Senhor quem restituiu a Davi o reino tomado. Meu irmão, Deus é poderoso para restituir a tua vida, a alegria na vida conjugal, a bênção na vida dos filhos, o milagre financeiro, a sua vida espiritual crescente.
você provando de um novo de Deus, o novo do Senhor na sua vida. Diga para Ele: vem limpando meu coração. Eu não quero sair daqui como entrei. Essa manhã não é para você ir embora como chegou. Você vai embora hoje livre. Você vai embora hoje com o coração lavado no sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Feche os olhos, abre o coração. Diga: vem Espírito Santo de Deus, vem sobre mim, tomando o teu lugar, tirando de mim a revolta, tirando de mim a ira, tirando de mim a mágoa, a tristeza, o pecado que atrapalha o milagre de ser operado. Oh, aleluia, vem Senhor. Diga para Ele: vem Espírito Santo fazer morada. Essa manhã é manhã de renovo na sua vida. Essa manhã é manhã em que cadeias caem na sua alma, no seu coração. Teus pés não estarão presos para não poder progredir. Você vai vencer, você vai prosperar, você vai viver algo novo. Olha, Deus agora pede para o Espírito Santo te encher, pede para o Espírito Santo te renovar. É hora de buscar Deus como no primeiro amor. Tira toda a frieza, tira do teu coração toda essa frieza. Não é tempo de você ficar à beira do caminho, é tempo de você mergulhar no rio de Deus, na santidade de Deus, de deixar culpas para trás, ódio, raiva, ressentimentos de lado. O Senhor, Ele tem algo diferente, Ele tem a restituição para a tua vida. E a Bíblia diz que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Deixa Ele limpar teu coração, deixa o Espírito Santo orar por você, ainda que com gemidos inexprimíveis. Nós te adoramos, Jesus. Faz na nossa vida a tua obra. Levante as suas mãos, por favor. Levante as mãos. Feche os olhos. Repita comigo: Senhor Jesus, faz na minha vida a tua obra de restituição. Os anos que eu perdi, oportunidades que não aproveitei, dificuldades que prevaleceram, porque eu não entrei diante de Ti, esvaziando o coração. Fala comigo: Senhor meu Deus, quantas vezes eu errei, mas hoje eu te peço, eu não quero mais errar. Eu quero a Tua bênção sobre mim, a Tua unção que quebra todo jugo contrário. Isso, com a mão no teu coração. Louve a Deus, faça dessa canção parte da tua oração cantada. Os céus proclamam tua glória e falam do que fazem as tuas mãos. Os rios aplaudem tua força, Senhor. És tão grande e poderoso, conheces minhas limitações, mas quando estou junto a Ti, me sinto forte. Quando as lutas vêm me abater, o teu poder invade o meu ser. Quando não sei pra onde me conduzirás,
Levante a tua voz quando as lutas vêm a bater. Quando as lutas vêm me abater, o teu poder invade o meu ser. Quando não sei pra onde ir, me conduzirá. Levante as suas mãos mais uma vez, meu Deus. Conduza mesmo essa pessoa até o pasto verdejante. Assim como Davi, com o coração arrebentado, o Senhor o ajudou, deu vitória. O Senhor o restituiu ao trono que o Senhor lhe dera. Restitua a felicidade, restitua o casamento, restitua a família, restitua, meu Deus, as finanças, restitua a saúde. Eu declaro saúde sobre o teu corpo, paz sobre a tua alma, novo tempo na tua vida amorosa. Deixa o passado para trás. Deus faz algo novo, em o nome de Jesus, e sairá a sua luz e você verá. Diga: eu creio, eu sou mais que vencedor e viverei restituição que Deus tem para mim, em o nome de Jesus. Quem crê, diga graças a Deus. Vamos aplaudir a Jesus bem bonito, bem forte. Diga amém. Glória a Deus. Olha, eu tenho certeza que Deus, Ele nos abençoou. Alguém aqui orou e esvaziou o coração aí ou não? Alguém lembrou de coisa antiga e aproveitou e falou com Deus? Quem aí? Que bom, glória a Deus. É assim que você vai ser abençoado. Irado, mas não peque. Irou, não peque. Essa palavra veio de Deus para a gente hoje. Daqui a pouquinho eu vou ungir você, eu vou fazer como último ato do culto, vou ungir todo mundo, vou fazer uma oração profética, declarando que luz venha, que porta abra, milagre aconteça, que você veja algo novo, e vai acontecer, porque a Bíblia diz que tudo que ligardes na terra é ligado no céu. Está pronto para receber milagre hoje? 3 pessoas, graças a Deus, 3 pessoas é bastante. Uma representante do Pai, outra do Filho, outra do Espírito Santo. Quem aqui está pronto para receber milagre? Diga glória a Deus. Creia nisso, vai acontecer. Pode sentar por um instante. Gente, quem está em casa hoje, pessoal, hoje eu faço ainda 2 reuniões aqui e uma reunião lá no Itapuã. Eu faço 2 reuniões aqui, uma 2 da tarde agora, 5 da tarde também, e depois 7 da noite eu estarei no Itapuã. Eu saio daqui, vou para o Itapuã, daqui lá deve ser uns 20. Quanto tempo, Ilami, daqui no Itapuã? Uns 20 minutos? Mais ou menos, né? Então é rapidinho, eu saio daqui, vou para lá e vou fazer oração, abençoar. Vai ser a noite do encontro com o Espírito Santo lá. Vou pregar uma outra mensagem ao povo do Itapuã e vai ser uma bênção. Povo do Itapuã, a igreja fica na Avenida da Loja da Chay. Qual é o nome da avenida? Avenida Del Lago. E a igreja fica perto do que ali para mim falar? De frente ao Mercadinho JS. Ali na Avenida Del Lago, em frente ao JS, Mercadinho JS, para baixo ali de uma das maiores lojas de joias de Itapuã. Que merchan, né? E eu vou estar lá abençoando o povo de Deus. Vou estar lá 7 da noite no Itapuã, 2 da tarde aqui, 5 da tarde aqui, e esse dia aqui vai ser uma benção. Você de casa, Deus abençoe você. Se você tem no coração de abençoar a obra, eles vão deixar as contas para você de casa, agências, bancos e contas aí. Também o Pix. Abençoe a obra de Deus, porque essa obra é mantida por você também. Tem gente que nunca vem na igreja. Nós temos um irmão do Pernambuco e ele veio aqui me conhecer. Ele mora no Pernambuco, esqueci o nome da cidade. Não é Recife, não é capital. Irmão Erasmo. E esse irmão frequentemente envia fidelidade, envia uma oferta para essa igreja. Então essa igreja, ela é sustentada pelos irmãos, patrocinadores, dizimistas, ofertantes aqui. Digam glória a Deus por isso. E também gente que Deus decidiu levantar de longe, que ajuda um com pouco, outro com muito, outro com pouco, outro com muito, e assim a obra é abençoada em o nome de Jesus. Então você de casa,
deixa Deus te usar. Lembrando que fazendo a sua doação, manda no meu WhatsApp a sua oferta para que a gente possa contabilizar aqui na igreja em Brasília, tá bom? Deus abençoe você, beijo no coração, vamos aplaudir Jesus bem bonito. Tchau!